Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de número 8 do curso de Cartografia Temática com QGIS. Nessa aula eu vou fazer a demonstração de como fazer a união de uma tabela externa com a tabela de atributos de um shapefile. E para essa aula nós estamos utilizando a tabela que foi baixada do site Sidra, o Sistema IBGE de Recuperação Automática, que foi apresentado na aula de número 7. Então, se você não viu ainda, sugiro voltar uma aula na nossa playlist aqui e ver como é o procedimento para se chegar a uma tabela específica dentro do Sidra, baixar essa tabela, formatá-la adequadamente para, enfim, a gente poder fazer essa união dentro do QGIS. Bora lá! Então agora estamos aqui com o QGIS, Eu vou mais uma vez acessar aqui a ferramenta de gerenciador de fontes de dados. Vou navegar até a pasta que eu tenho os limites do Piauí. Vou botar aqui também os limites do Brasil, só para a gente ficar visualizando. E olha aqui o que eu tenho dentro da pasta. Eu tenho aquela minha pasta com os dados aqui, tá? Tabela 16. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi eliminar esse espaço aqui entre o nome tabela e o código. Não é bom que a gente manuseie arquivos com caracteres especiais ou espaço no título, no nome desses arquivos. Então eu vou resolver isso eliminando esse espaço lá, renomeando a tabela, tá? Então, de volta aqui à nossa pasta, eu vou só dar um F2 aqui e pedir para tirar esse espaço. Pronto. Agora, vou voltar lá no meu gerenciador de fonte de dados. Ele já sumiu aqui o espaço. Eu vou adicionar essa tabela aqui, tá? Então, eu vou deixar desmarcado aqui o Brasil. A gente não vai precisar dele agora. E ativar só o layout, só a camada aqui do Piauí. E observo aqui na tabela de atributos que nós não temos as informações de produção. O que é que nós vamos fazer? Vamos juntar esses dados que tem nessa tabela. Também vou abrir aqui clicando com o botão direito e acessando. E eu tenho as informações todas aqui disponíveis. Eu estou vendo que mesmo a gente tomando aquele cuidado, sempre que os números estão alinhados à direita, significa que eles foram reconhecidos como números. Os que estão alinhados à esquerda, eles foram reconhecidos como texto. Mesmo a gente tomando aquele cuidado de definir, tá bom? Enfim, vamos só fazer a ligação aqui, depois a gente resolve esse probleminha aqui, tá? Eu quero demonstrar primeiro como fazer essa ligação. Então vamos lá, fechar aqui essa tabela, tá? Eu vou agora acessar aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse, selecionar o arquivo do Piauí, clicar com o botão direito, eu vou acessar as propriedades. Nessas propriedades, nós temos aqui várias funções, informações dos arquivos, fontes, simbologia, mas nós vamos querer fazer uma união, vamos ligar essas duas tabelas, usando o código do município como chave. Beleza, então aqui, clicando aqui em união, não vai aparecer nada, mas nós temos três opções, adicionar uma união, remover uma união ou editar uma união. Obviamente nós queremos adicionar uma união. Ao clicar, como nós selecionamos o arquivo primeiro aqui, tá? Ele me deu aqui uma opção de unir camadas. Unir que camadas? Eu só tenho duas camadas possíveis de unir a essa que está selecionada. Obviamente a gente quer unir a tabela que nós fizemos o download, baixamos. E nós vamos utilizar um campo dessa tabela como elemento de união, que é o campo de código. E o campo-alvo do layer selecionado é justamente um campo que tem a mesma informação, que é CD Muni, que é o código do município. Então essas duas colunas têm exatamente a mesma informação.
E é importante você observar que esse ABC aqui, ó, que aparece nos dois, é um indicativo que aqui é um string, ou seja, é texto. Embora seja um valor numérico lá, mas aquele valor numérico está funcionando como texto. Tá? Ótimo. Aqui, feito isso, já está praticamente feito, né? A gente pode só dar OK, mas nós temos a opção de customizar aqui o prefixo do nome. Ó, se deixar isso aqui do jeito que está, ele vai aparecer o nome tabela 1612 tabela. Eu vou chamar isso aqui de prod de produção, tá? Vou chamar de prod T, para dizer que é produção por tonelada. E vou dar OK. O resto, ó, ele já criou aqui uma união, tá? O prefixo do nome, ó, foi aquele que eu acabei de escrever, prod de produção T de tonelada, e vou dar OK. Se eu acessar agora aqui a tabela de atributos do Piauí, eu vou ver que agora, ó, além das informações de código, nome, sigla e área, eu tenho também agora a produção. Ó, prod tonelada 89, prod tonelada 95 e até o 2019. Ok? Então pronto, está feito. Eu já consigo fazer um mapa de produção para esses anos. Mas nós temos um único problema aqui, que ele acabou reconhecendo 89, 95, 99 e 2005, ele acabou reconhecendo como texto e não como número. Então não consigo, por exemplo, fazer um mapa coroplético com essas informações, porque eles são numéricos. Aliás, são textos, né? Sempre que ele está alinhado à direita é porque ele é reconhecido como texto. Perdão, alinhado à esquerda, né? Desculpa. Quando ele está alinhado à direita, que ele foi reconhecido como um número. Tem como resolver isso? Tem. E nós vamos resolver agora. Tá? Eu vou... Um outro detalhe é que essa ligação ela é temporária. Então, se eu deletar essa tabela daqui ou fechar o programa, essa ligação se perde e eu tenho que fazer a ligação novamente. Para torná-la permanente, eu posso salvar uma versão desse arquivo, clicando com o botão direito do mouse, exportar a feição, defino o formato e eu vou guardar esse arquivo lá na minha pasta, uma segunda versão dele, para que essa conexão fique permanente. Vou colocar aqui aula 6, municípios 2020, e eu vou chamar esse cara, vou colocar um sufixo aqui, milho, para dizer que aqui eu tenho a produção de milho. Milho 8919, que é de 89 a 2019. Salvo. Pronto, ele agora criou uma nova camada. Eu não preciso mais dessa de baixo, vou remover. Eu não preciso mais da tabela, também vou remover. E eu tenho agora um arquivo final, que eu vou observar a tabela de atributos dele. E eu tenho todos os dados aqui já armazenados. O que é que nós temos que fazer agora? Corrigir isso aqui. Pois bem, para corrigir, transformar de texto para números, nós precisamos acessar aqui a calculadora de campo, onde está o mouse está posicionado. Uma vez aqui na calculadora de campo, né, vamos criar agora um novo campo. Né? Eu vou tentar manter aqui o mesmo nome, prod 1989, vou começar aqui pelo ano de 89, tá? Eu vou deixar só um underlinezinho aqui depois, só para poder diferenciar do nome original. Esse tipo essa coluna nova vai receber dados do tipo número inteiro, né? Tá aqui, já está selecionado, e ele pede que a gente determine aqui o comprimento do campo de saída, que é a quantidade de caracteres que ele vai receber. Eu vou colocar aqui, eu não olhei, mas eu acho que 6 caracteres. A gente devia ter olhado o valor máximo aqui, tá? Mas eu acho que
que 7 caracteres resolve. Beleza, vai ter 7 caracteres. E agora eu vou determinar que campo é que ele vai copiar. Eu vou observar aqui nessa área à direita que eu tenho campos e valores, que é justamente onde eu tenho listado as colunas da tabela de atributos. E eu vou dar um clique duplo sobre a produção de 89. Só preciso disso. E agora é só dar um OK. E agora, depois que eu dei esse OK, observe que a gente tem aqui, aqui tem alguns municípios que não tem produção naquele ano. E a partir daqui, onde eu tenho produção, Jerumenha, por exemplo, estava como número, aliás, como texto, e agora ele foi armazenado como número. E agora é só fazer essa mesma opção, essa mesma atividade para as outras, né? Vou fazer aqui mais um. Agora eu vou chamar de prod 1995, colocar um underlinezinho só para diferenciar, 7, e venho aqui em campos e valores e procuro 95. E pronto, só dou OK, foi criado agora, e agora eu faço isso para todos os outros. Prontinho, eu finalizei aqui, né? Eu já tenho os outros anos aqui já feitos, e basta agora que eu exclua esses que eu não preciso mais, esses primeiros aqui. Então eu vou colocar aqui, usar essa função aqui do ladinho, né, que tem excluir campo, uma coluna com uma listazinha vermelha, e eu vou dizer que esses primeiros 89, 95, 99, 2005, eles serão deletados. Pronto, agora todos os meus dados aqui estão organizados com base nos valores numéricos de produção. E é isso que a gente tinha. Tirar aqui do modo de edição, salvar. E é isso que nós tínhamos para hoje. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é isso. Tá? Agora você tem habilidade para acessar o site do Sidra, IBGE, baixar a informação que você quer, organizar a planilha, organizar as tabelas, fazer as uniões, e a partir daqui a gente trabalhar na produção cartográfica com base nesses dados de produção que nós temos. Mas isso fica para uma próxima aula.